Existem decisões na nossa vida que são fáceis de serem tomadas. Existem decisões que são difíceis, que impactam a história como um todo. Há poucos dias atrás, uma família, membro desta igreja, me surpreendeu. Eles estão aqui, eu não vou dizer o nome, porque não combinei com eles. Me surpreendeu porque eu recebo uma ligação e eles dizem: pastor, o senhor está em casa? E eu, claro, estou. O senhor mora onde? Tal lugar. Eu estou indo aí, pastor, que eu estou voltando do sítio e estou levando laranja para o senhor. Falei, tá bom, que bênção. Meus irmãos, eles chegaram. Eu achei que era 3, 4 laranjas. Eles chegaram com um negócio, irmãos, que eu não sei nem o nome daquilo. Um pacote, não é nem pacote, não tem nem nome para aquilo, mas tanta laranja. E uma laranja sobrenatural, desse tamanho. E eu falei, que bênção, meus irmãos. Aí entrei e fui fazer o suco da laranja. Eu nunca vi laranja daquele jeito, com tanto suco. Uma decisão fácil de ser tomada, abençoar a vida de alguém. Todo dia que eu ia espremer a laranja, eu orava e falava, Senhor, abençoa o sítio desses irmãos, abençoa a vida deles. É uma decisão fácil, quando você deseja alcançar o coração de alguém, quando você recebe do Senhor o privilégio de abençoar alguém. Mas existem momentos que as decisões que nós tomamos não são assim. As decisões que nós temos que tomar não dizem respeito ao outro, dizem respeito a nós. E essas, normalmente, são as mais difíceis, porque está diante de nós um ajuntamento de emoções, de dúvidas, de caminhos e de escolhas que nós temos que fazer o tempo todo. E se essas decisões que nós temos que tomar, que impactam a nossa vida, elas forem fruto de escolhas equivocadas, elas podem, ao invés de trazer momentos agradáveis, como é espremer uma laranja para tomar um suco, com gratidão no coração, por uma família que lembrou-se de você, ela pode trazer consigo um sentimento de dissabor e de tristeza, por colheitas que você vai fazer, fruto de uma decisão equivocada que você tomou. E é sobre isso que eu quero pensar nesta manhã, sobre o vale das decisões. Decidir é preciso. E quero ler Deuteronômio capítulo 28. Eu iria ler, meus irmãos, o verso 1 e 2, mas vou ler até o verso 14. E quero a sua atenção, que diz assim: se vocês ouvirem atentamente a voz do Senhor, seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor, seu Deus, exaltará vocês sobre todas as nações da terra. Se ouvirem a voz do Senhor, seu Deus, sobre vocês virão e os alcançarão todas essas bênçãos. Benditos serão vocês na cidade, benditos serão vocês no campo, bendito será o fruto do seu ventre, o fruto da sua terra, o fruto dos seus animais, benditas serão as crias das suas vacas e as ovelhas, bendito será o seu cesto de cereais, e bendita será a sua amassadeira de pão. Benditos serão vocês ao entrar, e benditos serão ao sair. O Senhor fará com que os inimigos que se levantarem contra vocês
sejam derrotados na presença de vocês. Eles virão contra vocês por um caminho, mas fugirão da presença de vocês por 7 caminhos. O Senhor determinará que a bênção esteja nos seus celeiros e em tudo o que colocarem a mão. Ele os abençoará na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dará. O Senhor os constituirá para si em povo santo, como prometeu com juramento, se guardarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, e andarem nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que vocês são chamados pelo nome do Senhor e terão medo de vocês. O Senhor lhes dará abundância de bens, no fruto do seu ventre, no fruto dos seus animais e no fruto do seu solo, na terra que o Senhor prometeu dar a vocês sob juramento aos seus pais. O Senhor lhes abrirá o seu bom tesouro do céu, para dar chuva à terra no tempo certo e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Vocês emprestarão a muitas nações, porém não tomarão emprestado. O Senhor os porá por cabeça e não por cauda, e só estarão em cima e não debaixo, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhes ordeno, para os guardar e cumprir. Não se desviem de todas as palavras que hoje lhes ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servir. No vale das decisões, é preciso decidir. As bênçãos decorrentes da obediência. Deuteronômio 28, uma aliança de Deus com o povo. 2 coisas chamam a atenção: as bênçãos advindas da obediência, que são 14, nós temos 14 versículos aqui, e as bênçãos advindas da desobediência, que me parece que são 54. Então, é mais pesado desobedecer do que obedecer. Quando nós pensamos em decidir, nós chegamos a uma conclusão que decidir é inevitável, porque o ser humano não consegue não decidir. Mesmo a sua omissão ou adiamento de uma escolha já é uma decisão, ele já decidiu não decidir. Se nós formos olhar para o campo filosófico, humano, Jean-Paul Sartre, ele tem uma frase que é o âmago de muitas questões do nosso coração. Ele diz que o homem é aquilo que ele faz de si mesmo. Ele sai do campo religioso e ele entra no campo das escolhas. O homem é aquilo que ele faz de si mesmo. É responsável pelas suas escolhas. E se você for olhar Deuteronômio 28, a aliança que Deus está fazendo com o povo, não é diferente disso. Porque Deus está dizendo, se você escolher isso, você vai viver isso. Se você escolher aquilo, você vai viver aquilo. Então, de fato, o homem, ele é aquilo que faz de si mesmo. O ser humano, ele está condenado à liberdade. Mas ele não pode escapar, meus irmãos, da necessidade de escolher, porque é inteiramente responsável pelas consequências das escolhas que faz. Então, chegar até aqui foi uma caminhada de escolhas, de decisões fáceis, difíceis, mas foi uma caminhada. E as escolhas que você faz é o que faz você. Mas se nós formos tentar entender um pouco mais a cabeça desses pensadores, René Descartes, ele também tem uma frase que eu acho interessantíssima. Ele diz que antes de decidir, é preciso questionar. Porque nesse contexto, quando se duvida de tudo, é que você encontra o caminho claro para a razão de alguma coisa. E ele é muito mais filósofo do que outra coisa. Duvida-se de tudo
para encontrar uma razão de algo que você não sabe o que é. E às vezes nem vai saber. Então você questiona em busca de respostas, e questiona, e questiona, e questiona, em busca de uma solução. Então, se o homem ele é aquilo que ele escolhe, e antes de decidir, ele precisa questionar, pensar, amadurecer, aonde mora a nossa maior caminhada e o nosso maior desafio como servos de Deus, já que nós temos no campo humano alguns direcionamentos, mas o que nos cabe é o que Deus espera de nós. E é isso que nós estamos vendo na prática na vida cristã, que o segredo para nós está no ouvir a voz de Deus, porque ouvir a voz de Deus exige de nós mais do que escutar, mais do que questionar, exige obedecer. Nosso maior desafio, meus irmãos, no vale das decisões da vida, como servos de Deus, não é conhecer as ciências desse tempo, não é conhecer as filosofias muitas, não é conhecer profundamente os pensadores que são importantes, contribuíram para muitos pensamentos, mas é obedecer a Deus. Nosso maior desafio, que deveria ser a coisa mais fácil da vida cristã, se torna o caminho mais pedregoso para muitos de nós. O texto diz: se vocês atentarem em ouvir a voz de Deus, se vocês derem atenção devida àquilo que Deus está dizendo, vocês vão escolher corretamente. Se vocês não atentarem para aquilo que Deus está dizendo, vocês vão sofrer. Então a vida cristã, ela é fácil quando ela é descoberta nesse segredo da jornada cristã que está em Deus. Mas a nossa jornada, ela muitas vezes, meus irmãos, ela não tem raiz. A nossa jornada muitas vezes é rasa. E aí nós queremos assumir o lugar de Deus, nós queremos tomar decisões do nosso jeito, nós oramos muito menos do que precisávamos, nós buscamos a Deus muito menos do que Ele orienta que façamos, e aí somos como uma árvore frondosa junto a um rio, que está sendo regada por esse rio, o tempo da seca vem, essa árvore continua verde, porque as raízes estão ali no lugar aonde elas deveriam estar, e é o que o Salmo 1 retrata. Se nós formos fazer uma aplicação disso, a obediência é a raiz. Não existe raiz se não houver obediência. E o fruto é a bênção. Então só vai haver bênção na vida cristã se houver raiz em Deus. Porque se nós, meus irmãos, não estivermos em obediência a Deus, nós vamos sucumbir em obedecer muitas vezes às nossas emoções. Ou vamos ser tentados a dar ouvidos a opiniões dos outros. E Deuteronômio está sendo muito claro: se vocês atentamente ouvirem a voz de Deus. Quantas vozes nós temos ouvido na tomada de decisão, no vale das decisões? Quantas vozes vêm ao nosso coração em momentos críticos da vida, em momentos quando as situações não são tão fáceis? São vozes de dores, de traumas, de críticos, são vozes daqueles que sabem de tudo e ao mesmo tempo não sabem de nada, mas aonde a voz de Deus está diante disso tudo? Alguém já disse que nós poderíamos, meus irmãos, colocar Tiago capítulo 1, versículo 19,
diante dos nossos olhos todo dia, né? Quando ele diz: meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Sejam prontos para ouvir. E nós temos muita dificuldade de ouvir. Meus irmãos, Deus nos chama para nós seguirmos caminhos que muitas vezes nós não compreendemos. Deus nos chama para seguirmos caminhos que nós não conhecemos, e a nossa resposta vai determinar o destino da nossa vida, o destino da nossa casa, os nossos sonhos, projetos. É no vale da decisão o lugar onde a misericórdia e o juízo de Deus se encontram. É no vale da decisão. Nesse vale, não se adia mais a tomada de decisão, a escolha. Ou você caminha com Deus, ou você caminha sozinho. Não tem como titubear entre dois pensamentos. Porque todos nós enfrentamos o vale da decisão na vida, momentos em que nós precisamos escolher entre seguir a vontade de Deus ou seguir a vontade do nosso coração, ou seguir os nossos sentimentos. E quando você olha para Deuteronômio 28, você sabe, como um amante das Escrituras, que eles estão nas campinas de Moabe, ao lado do Jordão, prestes a entrar na terra prometida. Eles estão se preparando para Canaã de Deus. E Moisés, ele vai fazer um discurso. E nesse discurso, o seu último discurso com o povo, antes de rumarem para esse novo projeto, diz a Bíblia que eles vão renovar a aliança com Deus antes que Moisés morra. E me chama a atenção que a aliança mosaica, que já havia sido estabelecida em Êxodo capítulo 19, agora é repetida em Deuteronômio 28. Eles estão indo na história. Eles estão o tempo todo voltando aos pactos que eles fizeram com Deus e Deus com eles. Eles estão o tempo todo olhando para a aliança. E isso, meu irmão, diz alguma coisa para nós. Porque eles estão sendo lembrados que ouvir e obedecer são duas atitudes que caminham juntas. Moisés está fazendo o seu discurso, e eles estão, antes de partirem para um novo projeto, revendo as regras de Deus, revendo o que Deus disse que eles deveriam fazer, revendo como tornar a vida mais fácil aos olhos de Deus. Quando nós olhamos para a linguagem bíblica, ouvir, chamar, não significa apenas escutar, mas prestar atenção com o coração pronto para obedecer. Porque Deus não se impressiona, meus irmãos, com ouvidos atentos. Deus se impressiona com corações disponíveis. Não adianta você ter um ouvido atento se você não obedece. Não adianta você ter um ouvido atento se você não escuta o que Deus fala. Quantos sermões nós ouvimos? Essa semana eu estava repassando um programa que eu tenho aqui no computador, e cada ano ele divide para mim os sermões que eu preguei naquele ano. Então eu sei que eu preguei em 2007, em 2008, 2009, eu sei aonde eu preguei, tudo aqui. E eu fico percebendo que são quase 200 sermões por ano. Existem anos que são mais, porque tem casamento, festa de aniversário, velórios, é uma série de situações. E eu me pergunto, são sermões e sermões bíblicos sendo expostos ao nosso coração, nós estamos ouvindo, mas às vezes não escutamos. Porque, meus irmãos, o Senhor chama a nossa atenção
para essa necessidade de prestarmos atenção com o coração pronto para obedecer, porque nós somos mestres de nós mesmos. Nós somos mestres em até fazer parte de uma comunidade cristã, mas dizemos com a boca cheia que ninguém tem nada a ver com a nossa vida. Dizemos com a boca cheia que quem cuida da minha vida sou eu. Nós somos chamados para viver em comunidade, mas nos isolamos. Há uma dificuldade imensa no nosso coração. E se Deus, Ele fala por meio da palavra, e Ele fala por meio do irmão, se nós nos isolamos uns dos outros, quer dizer que ouvimos muito menos a Deus do que deveríamos ouvir. E quando a geração que sai do Egito, se você conhece o texto, essa geração morre no deserto. Só Josué e Calebe que não. E diz a Bíblia que agora essa nova geração vai tomar Canaã. E eles precisavam reafirmar a sua fidelidade ao Senhor. Eles precisavam ser relembrados do que Deus havia dito. Eles precisavam ser ensinados como ouvir a voz de Deus. E, meus irmãos, esse final de discurso de Moisés ao povo, ele se divide entre bênção da obediência e maldição de desobediência. Bênção da obediência, 14 versículos. Maldição, 54. Obedecer é melhor do que desobedecer. É bem melhor. E quais eram as principais bênçãos, meus irmãos? As principais, dentro dessa renovação do pacto de Deus com eles, enfatizavam consequências espirituais, sociais, políticas, econômicas, fruto da escolha. Nós temos aqui prosperidade no campo, na cidade. Eles estão indo para uma terra que não era deles. E Deus está dizendo, se vocês me ouvirem, tudo vai ser de vocês, porque eu vou prosperar vocês. Eles estão indo para uma terra que eles não tinham nada. E Deus está dizendo, se vocês me ouvirem na tomada de decisões, vocês terão tudo. Fertilidade e multiplicação. Eles iriam gerar, iriam crescer. Eles teriam um sucesso militar. Eles estão indo para um lugar que tinha gigante. Mas a Bíblia diz que o Senhor está dizendo que os inimigos que se levantassem contra eles seriam derrotados. Por um caminho viriam contra eles, mas por 7 caminhos fugiriam deles. A Bíblia fala da bênção nos celeiros e no trabalho, e da liderança e da honra entre as nações. As nações terão medo de vocês, porque vão olhar a mão de Deus estabelecida sobre a vida de vocês. Meus irmãos, quem não quer viver isso na vida? Quem não quer, no vale das decisões, ter as bênçãos de Deus dentro dessa característica que a Bíblia apresenta para a vida? E eu vejo aqui que assim como a fidelidade molda o futuro de um povo, a obediência também impacta a saúde espiritual desse povo. Porque o texto diz, se atentamente vocês ouvirem o Senhor, seu Deus. Aonde está o problema então, meus irmãos? Se nós temos a Bíblia, que é a palavra de Deus, se nós temos a possibilidade de orar e ter a certeza que Ele nos ouve, se Deus fala através da palavra, se Deus se manifesta através dos irmãos, através do Filho, aonde está o problema? O problema está nas nossas indecisões. Porque quando nós não ouvimos atentamente a voz do Senhor nosso Deus, nós não temos firmeza para decidir. Quando nós não ouvimos atentamente a voz do Senhor nosso Deus,
e nós não consideramos com o coração pronto a obedecer, nós ficamos com medo de errar. E a indecisão é um inimigo silencioso da fé. Pessoas indecisas estão em perigo o tempo todo. A indecisão é um obstáculo à maturidade. Pessoas indecisas têm dificuldade de amadurecimento. Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz que o homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Pessoas indecisas são inconstantes. E a Bíblia diz que a inconstância não grita, não faz barulho, ela sussurra. E sem âncora na fé, ela nos arrasta para longe de Deus. Então, uma pessoa que precisa tomar decisão, mas que é tomada pela indecisão e pela inconstância, ela está fadada a até culpar Deus pela maneira que as coisas acontecem na sua vida. A Bíblia diz, Provérbios 25, 19, que confiança no inconstante no dia da angústia é como dentes podres e pés trêmulos. Provérbios diz que não se pode confiar em uma pessoa inconstante. Traz isso para o casamento. A esposa tendo que confiar no marido e ela não vê firmeza, maturidade, o que ela vê é inconstância. O marido tendo que confiar na esposa e ele não vê firmeza, maturidade, o que ele vê é inconstância o tempo todo. Isso, meu irmão, vai atrapalhar as decisões que devem ser tomadas. E no vale das decisões, decidir é preciso. É preciso. Porque, meu irmão, chega uma hora que nós precisamos parar e ouvir a voz de Deus de uma vez por todas. Abraham Kuyper, ele foi primeiro-ministro dos Países Baixos. Ele diz que toda desordem social começa com uma desordem espiritual. E isso aqui, meu irmão, é verdade. Porque os problemas visíveis na sociedade têm raízes invisíveis no coração humano que está longe de Deus, que não ouve mais a voz de Deus, que não consegue mais saber se Deus está perto, se Deus está longe. Ele acreditava que toda a vida pessoal, cultural, econômica, política, tudo deveria estar sob o senhorio de Jesus Cristo. Porque para ele, a sociedade só pode ser saudável se ela estiver fundamentada sobre princípios corretos. E não existe princípio correto fora de Deus. Então, quando eu olho para a palavra de Deus, eu volto-me a Deuteronômio 28, se atentamente ouvires a voz de Deus. Imagine você uma árvore frondosa, ela tem frutos podres. Por fora, ela está pintada, o tronco foi pintado. Botaram duas cores, ela ficou até muito interessante, mas o fruto dela é podre, porque a raiz dela continua doente. Eles pintaram por fora, mas não alcançaram o problema. Assim é a sociedade, nós podemos mudar as estruturas, mas se o nosso coração, meus irmãos, continuar rebelde contra Deus, o que vai permanecer é desordem. São frutos podres. Porque nós precisamos ouvir a voz de Deus para que Ele sare o nosso coração. E dito isso, meu irmão, no vale da decisão,
existem 3 apontamentos que o texto diz para nós, que são importantíssimos para a nossa avaliação das decisões que nós temos que tomar. Algum tempo atrás, eu estava aconselhando um jovem casal, e eu, conversando com eles, e como todo jovem casal, existe aquele momento que você vai falar sobre dinheiro, né? E normalmente o homem é o mais preocupado com o dinheiro, normalmente. O homem tem mais essa preocupação, não que a mulher não tenha, mas o homem tem mais esse medo de se vai dar conta, se não vai dar conta, está tirando a filha de casa, que tem tudo, será que ele vai ser um bom marido? Será que ele vai ter... Isso é tudo inconsciente, pelo peso do sacerdócio do homem. E eu me lembrei, nessas conversas, que eu ia para o shopping com a Janine, e eu passava mal. E ela sempre gostou de shopping, e eu também. Mas só que naquela época, ela ficava andando, e teve uma hora que eu sentava e falava, mas eu não aguento mais. E perdi o humor, era aquele problema. Aí ela falava assim, mas meu pai anda com a minha mãe, nem reclama. Eu falava, não sou seu pai? E aí era estresse, irmãos. O tempo passou, os anos passaram. Eu sempre gostei de shopping. Qual era o problema naquela época? Eu não tinha dinheiro. Então, ir no shopping, para mim, era uma luta, que eu ficava orando, Senhor, em nome de Jesus, cega ela. Ela não tinha problema com isso, isso era um problema meu. Não que ela não tivesse preocupação com isso. Isso era uma tensão do coração do homem. O mesmo desejo que eu tinha e gosto que eu tinha lá, eu tenho hoje. Só que à época, nós somos mais imaturos, nós temos mais medo, e às vezes precisa passar uma vida toda para você, era isso, não é que eu não gostava, é porque eu não tinha dinheiro. Então tem muita coisa que acontece na nossa vida, que às vezes vão acontecer, e a gente não sabe por que nós temos esse sentimento, mas existe uma causa, e nós precisamos ouvir a voz de Deus, para que nós tenhamos condições de viver em paz. Então existem algumas questões aqui interessantes, meus irmãos. A primeira delas, que o texto diz, é que nós precisamos ter foco total na voz de Deus. O texto diz, se atentamente vocês ouvirem a voz de Deus. A palavra atentamente aqui é ouvir com concentração, com coração aberto, com reverência. Atentamente é você falar, caramba, o que Deus tem para falar comigo? Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Fala, Senhor, o que o Senhor quer falar ao meu coração? Fala que eu vou fazer. Atentamente é direcionar coração, energia, recurso, com esse objetivo, é não distrair. Eu quero ouvir a voz de Deus, Deus fala comigo. E existe uma frase interessante que diz que o homem que move montanhas começa carregando pequenas pedras, mas com foco. Ninguém começa carregando uma montanha inteira. Começa com pequenas pedras. Por isso que Jesus disse, João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Existem muitas vozes competindo a nossa atenção, mundo, medo, opinião, a nossa carne. Mas focar, meu irmão, na voz de Deus é colocar essas vozes em segundo plano para ouvirmos o que realmente importa. Você tem ouvido a voz de Deus? Você tem tido essa prática de dobrar os seus joelhos, ou de tomar assento, ou de cerrar os seus ouvidos para as outras vozes muitas que te cercam e dizer, Deus,
agora somos eu e o Senhor. Você tem feito isso? Ou existem muitas vozes tomando o seu coração, o meu coração? A Bíblia diz, meus irmãos, que no vale da decisão, focar totalmente na voz de Deus é o nosso maior desafio. Se nós devemos ouvir a voz de Deus, por que nós damos ouvidos a outras vozes? Se é Ele que abençoa, se é Ele que diz o que vai acontecer, o que é certo, o que é errado, o que abençoa, o que não abençoa, por que nós ainda estamos dando ouvidos a outras vozes? A segunda questão que o texto diz é que a obediência ela tem que ser completa. E eu não vou me demorar muito, meus irmãos. Ela tem que ser completa. Porque diz assim, guarde todos os seus mandamentos. Ouve atentamente para guardar todos os mandamentos. Muita gente quer bênção. Muita gente quer bênção. Mas pouca gente quer compromisso com a verdade. Obedecer parcialmente sempre será desobedecer. Muita gente quer milagre, mas poucos querem o Deus que faz o milagre. Deus está mais interessado no coração obediente do que nos nossos feitos religiosos. E, meus irmãos, Samuel já disse lá em 1 Samuel 15, obedecer é melhor do que sacrificar. Guarde no seu coração, Deus quer constância. Deus não quer conveniência. Deus não quer que nós venhamos servi-lo quando a gente precisa. Ah, é? Agora você lembrou de mim? A doença bateu a sua porta? Ah, é? Agora você vem? O casamento entrou em crise? Deus, ah, é? Agora? Deus quer constância. Deus não quer conveniência. Porque obediência não pode ser um evento, ele tem que ser um hábito. Tem que ser um hábito na nossa vida. Porque Deus não abençoa obediência seletiva. Não abençoa. Ele deseja que o nosso coração seja totalmente entregue à sua vontade, meus irmãos. E esse é o problema. Muita gente quer bênção, mas não quer compromisso com os mandamentos do Senhor. Porque obediência seletiva é a fé sob o controle humano. É quando nós escolhemos cumprir apenas parte da vontade de Deus. E geralmente a parte que nos parece conveniente, agradável, fácil. E isso, conveniência seletiva, é uma forma disfarçada de rebeldia. Conveniência seletiva é uma forma disfarçada de rebeldia. O coração aparenta submissão, mas no fundo, você continua no controle de tudo. Então, o texto diz para nós que nós temos que dar total atenção à voz de Deus. Se é Deus que fala, Ele tem que ser ouvido. E nós temos que obedecer, meus irmãos, obedecer completamente a sua voz. Porque se você for ler a conclusão desse pacto lá no capítulo 30, ele diz assim, põe diante de ti a bênção e a morte, a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas. Ele encerra assim. Você pode escolher. No vale da decisão, é preciso escolher. Mas eu percebo aqui que quem escolhe adequadamente recebe de Deus exaltação como reconhecimento da sua fidelidade. Olha que interessante, diz o texto. Tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que hoje lhes ordeno, o Senhor seu Deus exaltará vocês sobre as nações da terra. Exaltar aqui, meu irmão, não é apenas dar visibilidade, status, bênção. É
testificar diante do céu e da terra que você foi fiel. A sua fidelidade. Então a exaltação que Deus tem para você é resultado da fidelidade. Exaltação visível versus aquilo que é invisível. Porque nem toda exaltação é percebida externamente. Mas às vezes a maior honra que Deus pode dar a quem obedece está na paz no meio do caos. O mundo está de cabeça para baixo, mas você está em paz. Clareza onde há confusão, a confusão está estabelecida, mas Deus está governando a sua história. Força na fraqueza, está todo mundo pensando em desistir, mas você está sendo impulsionado a continuar. Influência espiritual sem holofote, você não precisa que ninguém veja como está a sua vida, porque você está certo de que está no centro da vontade de Deus. E aí 1 Samuel capítulo 2, ele vai dizer: quem me honra, eu o honrarei. Então a exaltação que Deus tem não é outra do que Deus reconhecer quem é fiel e quem é infiel. É isso que a Bíblia está dizendo. Por isso, eu concluo dizendo que a obediência nunca será um fardo para nós. Obedecer nunca vai ser um fardo, mas sempre será um caminho para a vida abundante, para o milagre abundante, para a família abençoada, para os negócios abençoados. A obediência, meus irmãos, é a semente que frutifica as bênçãos duradouras, bênçãos espirituais, emocionais, familiares, ministeriais e até materiais. Porque obediência atrasada e parcial também é desobediência disfarçada. Lucas capítulo 6, versículo 46 diz: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Porque às vezes nós não ouvimos o que Deus diz. O caminho da bênção não está no saber mais, mas no obedecer mais. Por isso eu concluo com Isaías capítulo 1, versículo 19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Mas ele continua, ele diz: mas se você for rebelde, você vai ser devorado pela espada. Então é uma escolha. O Senhor coloca diante de nós um caminho de decisões, com escolhas que devem ser feitas por nós que o amamos. E essas escolhas devem ser frutos de um coração que ouve a Deus, que dá atenção devida ao Senhor e que recebe do Senhor o reconhecimento da fidelidade ou da infidelidade. Vamos orar? Senhor, eu quero agradecer ao Senhor por essa manhã mais uma vez, agradecer pelo privilégio que temos de parar tudo para te ouvir. Nesse domingo tão precioso, quando a igreja se reúne para cultuá-lo, para bendizê-lo, para falar das suas maravilhas e também para ouvir a sua voz. Ó Deus, nós queremos nos lembrar da aliança que temos com o Senhor e da promessa que fizemos ao Senhor de servi-lo de todo o nosso coração, de dar, ó Deus, o controle total da nossa vida aos teus cuidados, de confiar nossa história no Deus que governa a história e de buscar obedecer todos os seus mandamentos, porque fazendo assim, Senhor, nós vamos viver, experimentar, desfrutar do melhor que Cristo conquistou naquela cruz para cada um de nós. Dá-nos, ó Deus, condições de parar tudo para ouvi-lo,
Dá-nos condições, Senhor, de calar as muitas vozes que ficam, ó Deus, falando ao nosso coração, à nossa mente, para que tenhamos, ó Deus, condições de discernir a voz do Senhor. Que possamos dizer: fala que o teu servo ouve. Porque quando o Senhor fala, Pai, não há indecisão. Quando o Senhor fala, não há confusão. Quando o Senhor fala, não há medo. Quando o Senhor fala, e quando nós escutamos, ouvimos, nós somos impulsionados, encorajados, fortalecidos no Senhor e na força do poder do Senhor, para vivermos, ó Deus, com alegria, decidindo amar a Deus sobre todas as coisas e recebendo de Deus a porção necessária para cada dia. Ó Deus, abençoa o teu povo, abençoa os meus irmãos, Pai, abençoa a nossa casa, a nossa vida, abençoa, Senhor, cada um de nós, a todos que estão nesse santuário e fora desse santuário. Abençoa Rio Bonito, Senhor, abençoa as famílias, as crianças, abençoa os recém-nascidos, abençoa os casamentos, abençoa, Senhor, os celeiros, traz prosperidade, Senhor, traz segurança, traz os milagres que nós precisamos. Ó Deus, dá-nos um domingo na Tua presença, fala-nos ao coração, Pai, e recebe a nossa adoração, em nome de Jesus, amém.